funcionamento do Finan vai estar dividido em duas etapas. Primeira etapa, de como funciona a infraestrutura da parte do desenvolvimento, configuração e servidores. E a segunda etapa, dentro do sistema da BlueSoft, nós enviando os títulos de pagamento e recebendo os retornos dos bancos. Ok? Então, o que é o TecFinan, né? O TecFinan ele é o software, né, que faz a comunicação entre as bancas, né? Então, entre o BlueSoft e as instituições financeiras, ele faz a comunicação. Então, o usuário dentro do nosso sistema BlueSoft vai autorizar um título. Esse título vai ser enviado para o TecFinan. No TecFinan é gerado um arquivo texto. E esse arquivo texto é transmitido para essas bancas, são homologadas para os bancos receber esses arquivos online. E o TecFinan hoje, por enquanto, utiliza o banco Postme, mas futuramente mudaremos para o MySQL. E o layout que nós utilizamos hoje é o KNAB 240, a versão 0.81. Os bancos utilizam o KNAB 400. E o que acontece? Nós transformamos o arquivo em 240, essa van recebe esse arquivo em 240 e converte para 400, no formato do banco. Envia para o banco retorna para a van em formato 400, a van traduz em 240 e nos retorna esse arquivo. Assim funciona hoje. Passou. Foi. Beleza. Então hoje no mercado, né, então, a gente sempre fala da Nexera, que hoje todos os nossos clientes já estão na Nexera. Antes tinha cliente que estava na Axis. E temos a GXS. A Nexera, então, está todo mundo recebendo pagamento de títulos, cobrança, extrato e pagamento. Na Axis Stage não tem mais ninguém. Antes tinha o Bergamais mudou para a Nexera agora, porque a gente tinha alguns problemas de comunicações lá com eles. E temos agora a GXS, que antes estava na Axis Stage Nativity, os ediais de cartões. Então toda venda que era efetuada lá na frente de caixa e mandava para essa administradora Cielo ou Redcard, no final, no outro dia, a administradora nos envia um arquivo falando quais foram as vendas efetuadas na empresa. Okay? Então a gente recebe esse arquivo junto com a conciliação da tesouraria, que tem todos os cartões que nós recebemos, junto com esse arquivo que a gente recebe da van, a gente consegue fazer a conciliação automática do sistema de todos os cartões, sem depender do usuário, desde que os valores estejam corretos. Desculpa, só para quem não entende, você pode explicar o que é conciliação? Conciliação? Conciliação da parte da tesouraria ou do banco? Da tesouraria. Da tesouraria? O que é o conciliar? O conciliar é o seguinte, lá durante o dia na loja, está passando vários clientes na loja e a gente recebe essas informações via venda online. O venda online vai alimentar o fechamento de caixa, que é feito durante o dia. Após a operadora sair, ela sai, encerra o dia, o expediente dela, é feito o encerramento do ECF dela, do operador dela. Isso durante o dia todo, né? No dia seguinte, é feito o que? A tesoureira da loja pega essas informações do fechamento de caixa, pega todos os comprovantes que foram pegos com as fiscais de caixa e verifica se os valores estão corretos. Os valores estando corretos, ela faz a conciliação da tesouraria. Então ela vai pegar todos os movimentos de cartões e dinheiro, vai fazer a conciliação. Nesse momento, nós iremos já saber qual que é a taxa dos cartões, os cheques, e já popular duas tabelas nossas hoje, que é a cadastro caixa e móvel em caixa. E também contabilizar essas informações. Depois disso, a gente recebe esse extrato da van, do ediar de cartões. Okay? Dentro do sistema da BlueSoft, na parte de extrato bancário, tem uma configuração, que é o seguinte. No movimento bancário, você fala, quando eu receber cartões de crédito ou débito e vier o arquivo de EDI com o processo Y, ele vai fazer a conciliação automática. Então vai não conferir, né, vai fazer a conferência automática. Então não vai depender de um usuário ir na tela de cobrança, lá de baixo de cartões, e fazer manualmente. O que pode acontecer a partir manualmente, que acontece? Quando o POS, que não é que passou no TEF, o TEF, quando você está com a operadora, ela passou o seu cartão.
O POS, quando você vai lá na frente da loja, que tem as fiscais e tem aqueles aparelhos que ficam andando. E aquilo é chamado de POS. Esse POS é pago um aluguel. Então o que acontece? Quando vem no EDI de cartões, esse aluguel vem abatendo essa informação. Aí muitas vezes, dependendo do dia que a administradora do cartão fez a cobrança desse aluguel, você vai ter que fazer a baixa manual. Mas no extrato dos cartões que ela disponibiliza, ela informa que houve um débito a menor no pagamento. Na verdade, só para dar uma simplificada aí na explicação, né? O processo de conciliação, ele basicamente diz respeito a você verificar se as transações que você tem, elas estão coerentes com as transações da outra instituição financeira. Então, na conta bancária, você pega o que você sabe que você fez na conta, que é o que a gente tem lá no controle bancário, com o que o banco está dizendo que você fez. E no caso dos cartões, você pega os cartões que você tem na tesouraria e compara com os cartões que a administradora reconhece que você recebeu. Eventualmente você vai pegar alguma diferença aí. Aí tem um monte de outras coisas agregadas no sistema, né, para melhorar esse processo, mas em poucas palavras é isso, comparar o que a instituição financeira tem com o que você sabe. Né? Então, aqui são os processos do TecFinan que nós temos hoje, né, que é o extrato bancário para a conciliação bancária, pagamento de títulos, pagamento direto, arquivos de cartões, que a gente colocou como extensão card, a cobrança e o bloqueio. Então, o extrato bancário, né, todo dia você vai receber o extrato do seu banco, sem o usuário precisar entrar em cada banco e verificar qual é o seu saldo. Então, dentro do sistema do software, se ele tem lá 10 bancos, ele vai selecionar a loja, o banco e vai fazer o extrato. Pagamento de títulos são os pagamentos que tem código de barras. Então, todo título de pagamento que tiver código de barras pode ser utilizado o pagamento de títulos. Pagamento direto, nesse caso você vai fazer um DOC, nesse caso não tem. Ou TED. Ou TED, dependendo do valor, né? Para ficar fácil, pode imaginar quando você entra no teu banco para fazer pagamento. Tem dois lugares lá, um lugar que você paga com código de barra, um lugar que você faz DOC TED, né? Isso. O DOC TED tem que estar o cara cadastrado, tem que pôr o CPF dele. Aí a mesma coisa que se estivesse fazendo no site do banco, são as duas mesmas operações, só que a gente, em vez de fazer pelo site, está enviando o arquivo. Né? Isso, exatamente. Mas pode ser DOC ou TED. O arquivo de cartões, que a gente recebe com extensão .card. A cobrança, nós estamos cobrando o fornecedor. Hoje, por enquanto, a gente só está usando no formato Banrisul, hoje a informação da cobrança no TecFinan. É mais como cobrar cliente, né? Isso, exatamente. Mas hoje está nessa estrutura. Hoje a gente não está atendendo os outros bancos. E o bloqueio de cobrança, quando o fornecedor emite um boleto, e ele já disponibiliza um arquivo chamado bloqueio. E aí a gente recebe esse arquivo junto com a duplicata de pagamento, se casar as informações de valor, fornecedor, acho que esqueci mais uma coisa. Data, ele já faz o aceite automático. Então, o duplicata já vai ficar com aceite, com o código de barra. Também é conhecido como varredura, os bancos geralmente chamam de varredura, apesar do termo do PNAD ser bloqueio, né? Isso. Também acho que vale a pena você comentar um pouquinho do que é aceite, de repente alguém não conhece o termo. Você falou que dá aceite automático. Dá aceite automático. O aceite é quando a pessoa lá do ponto a pagar está com as duplicatas em mãos, fisicamente, e ela verifica o que tem no sistema. Então ela está falando que está aceitando aquele pagamento. Então ela está pegando aquele título, ela tem uma máquina do Safra, do Bradesco, ela escaneia o título, o código de barras, associa esse código de barras junto com a duplicata. Esse é o aceite que nós falamos hoje no sistema no contas a pagar. No contas a receber, chamado de cobrança, cobrado ou não cobrado, que a gente mudou o termo. Isso evita que uma empresa que, sei lá, quer sacanear também, emitir um título lá para a tua empresa e você, se você é desorganizado, tudo que chega pelo correio você paga, né? Então, como está tudo organizadinho, chegou um boleto, mas espera aí, tem uma duplicata aqui que foi criada a partir de uma nota de compra. Então tá legal. Chegou um boleto aqui que não tem nada no sistema, não tem compra, de onde veio isso? Não tem prestação de serviço, aí a gente não dá aceite,
e verifica o que aconteceu. Exatamente. Esse aqui é o sistema TechFinan, botando no ar. E aí nós temos as nomenclaturas de arquivo, né? Então nós temos um padrão. Todos os arquivos, quando há um cliente novo, a gente passa para a van, né? E para a van, que nesse caso é a Nexera. Nesse caso é o pagamento, né? Pagamento de títulos. Vai estar o nome do cliente, TU, o banco, se é pagamento ou cobrança. A conta do cliente com 7 dígitos. Perfeito. E 4 casas decimais, com a extensão REM. Isso quando nós estamos enviando para pagamento. Remessa, remessa. Vamos ter um retorno. Vai estar também. Aí, nesse caso, a van vai nos enviar o arquivo também, né? Cliente, to banco, pagamento, conta e retorno. O que é esse 7 e 4 entre parênteses? É o tamanho do campo. Tem que estar em 7. 7 números e 4 números aí? Isso, exatamente. Se não chegar, preenche com o zero à esquerda. Correto. O extrato bancário, né? Mesma coisa. Você esqueci de colocar 7. É a mesma nomenclatura, né? Extrato, vai vir com aquele extrato e bloqueio. A questão é que assim, a gente teve um problema, uma época, que o mesmo cliente, ele trabalhava com 3 vans, Tivit, Nexera e AccessStage. Só que dependendo da conta, a gente tinha que mandar o arquivo para o banco através de uma van diferente. Então, na hora do TechFinan descobrir, bom, em que diretório que eu jogo esse arquivo aqui, ele tinha que identificar por algum tipo de pattern no nome do arquivo. Então, a gente consegue, tem um arquivo de configuração que o El vai mostrar depois, a gente consegue cadastrar algumas regex e falar assim, se casar com essa reject, joga nesse diretório. Para a gente separar uma conta da outra, como se o cliente tivesse 2 contas no mesmo banco e cada uma fosse para uma van diferente, a gente não tinha como identificar antes de ter a conta no nome do arquivo. É verdade. Aí, por isso que a gente pôs aí. É que a gente trafegava pela Tivit, AccessStage e Nexera, né? O mesmo cliente, o Exato. mesmo banco. Então, como habilitar um cliente para utilizar o TechFinan? Então, aqui vai ser os processos para nós habilitar o cliente. A gente vai ter que criar a estrutura do projeto TechFinan, alterar o build XML para colocar esse cliente novo, né, para fazer o deploy, criar o usuário e o banco de dados do Postgre, criar a estrutura no servidor sites, que está compartilhado, que está hoje no storage, é um diretório da onde fica as vans, que é o arquivo de configuração, criar o servidor web, que roda, né, que é aquela tela anterior que eu mostrei, o TechFinan rodando, e alterar o monitor para o gerenciamento, para a gente saber quando cai a instância ou não. A gente podia automatizar isso, né? Que nem a gente fez para criar um parent no Veloz, por exemplo, e já faz uma pancada de coisa automática. Hoje está bem manual, né, esse processo. Tá, por isso que eu fiz, porque eu falei, vou aproveitar que eu estava querendo, eu fiz isso porque tinha um cliente novo que solicitou o Finan, eu falei, eu vou aproveitar e fazer o treinamento que o pessoal pediu, eu faço em 2 partes. Legal. Então vamos lá, então, no projeto, né, clonar o projeto TechFinan, que está no Bitbucket. Então aqui tem o URL, aí para importar para o projeto, vai importar como um mail, né, como é o RP. E aqui tem um procedimento que tem que fazer no TechFinan para ele rodar no Eclipse, né. Então clique no botão direito, isso aqui já está dentro do projeto no README, tá? Então é esses passos que tem que fazer depois que importa o projeto TechFinan. Beleza, importei o projeto, correto, então aqui vai estar o TechFinan, que ficou pequeno, né? Então no TechFinan Web tem uma parte chamada config. No config está todos os clientes nossos que utilizam o TechFinan. Então o que nós temos que fazer? Então a gente vai criar um cliente novo com a estrutura, que aqui dentro dessa pasta tem outros níveis de pastas. Esses níveis são, vai ter o JBoss XML, que vai estar a conexão com o banco de dados, o Log4j, que quando der uma exception vai mandar um e-mail para aquele que é arroba Microsoft.com.br,
O processor XML é onde está o que o André falou, quando tem uma conta bancária, manda para qual passa? Nexera, Stage Activity. O TechFinan Properties é onde ele vai pegar a informação SSH da chave de conexão segura para trafegar esses arquivos. Então, beleza. Então, no JBoss XML, então lá dentro do Supermax, como eu criei, né? Vai ter a pasta classes e o JBoss XML. Então, aqui nessa parte onde está Java, JDBC Finan, vai estar o nome do cliente, nesse caso, Supermax. Aqui é o Log4j, que vai estar a pasta. Aqui embaixo, acho que botou a imagem, aqui embaixo a gente forma o nome do cliente. Para quando nós receber, quando der uma exception, ele vai falar o cliente Supermax, ao conciliar um arquivo, ocorreu um erro. Tá, tem que trocar o nome. Isso, tem que trocar um nome. Ok? Esse aqui é o processo XML. Esse aqui está mais simples. Mas aqui, nessa parte aqui, vai mandar os arquivos, né, de remessa e retorno. Então aqui em cima vai estar o local folder, né, Supermax, KNAB 240, que isso vai estar lá no servidor sites, no diretório da estrutura. E aqui dentro do servidor, Home Finan Supermax KNAB 240. Tem um card perdido aí. Tem um card Vai dar perdido. pau nesse Quem é, cara? Então aqui tem a parte do Windows. Aqui que é a regex, que o André falou. Antigamente, que nós tínhamos várias contas, então aqui no Partner, a gente colocava em que diretório que ia ser disponibilizado na caixa. Que a gente está na caixa de saída, né, que é a remessa, aonde eu vou pegar nesse banco, em que diretório tem que jogar. Nesse critério eu vou jogar Nexera Output. Então no KNAB 240 vai ter mais uma pasta chamada Nexera, e dentro de Nexera Output, que é os arquivos que nós vamos... Só queria fazer um adendo aí, ó. Isso que você falou certinho. Ali naquele pattern do output, geralmente a gente vai informar entre o ponto asterisco e o ponto rem, a gente coloca o número da conta, e daí você pode colocar destination, por exemplo, Nexera Output, faz outro igual, põe o número de outra conta, e aí no destination activity output, por exemplo. Aí ele sabe. Aí eles vão falar, caramba, isso quer dizer que cada vez que o cara abrir uma conta, a gente tem que alterar o código no Git, dar um commit, fazer deploy. É. Sim. Fazer o quê? É isso aí. Gostou? Faça melhor. Aqui, né? Então aqui é o TechFinan Properties, né? Vai estar o nome do cliente, a porta do nosso servidor front, usuário, chave e a SSH port. Aí ele vai falar quais são os processos, né? O KNAB 240, Reticar e VisaNet, que antigamente era VisaNet, hoje é Cielo. Tem os arquivos em os arquivos e a extensão que nós mandamos hoje. Beleza. Agora, feito aquela parte no projeto, agora nós vamos criar o banco de dados e o usuário. Então hoje o hosting está rodando no DB Server 3, ok? Então vai se conectar com o Oracle, com o DB Server 3, né? Aí você vai digitar esse comandinho aqui, psql hosting, e aí você vai criar o usuário e a senha. Depois você vai criar a base de dados informando qual é o usuário. A base do usuário. Por quê? Quando a gente for lá na parte do PGAdmin, você vai fazer a conexão do TechFinan, para ele não verificar os outros bancos de dados do Finan, né? Aí você fala quem é o dono do banco. Nesse caso, é o Supermax. Beleza. Depois de feito esse procedimento, criado o usuário, criado o banco, você faz o download lá do PGAdmin 3, né? Faz a conexão com o banco de dados lá do MySQL, e aí tem um script dentro do TechFinan que é chamado setupdb.sql. É toda a estrutura do banco do Finan, tabelas e os inserts iniciais, que é as tabelas core do Finan. Pega abre esse arquivo, copia do PGAdmin e senta o rei. Beleza. Feito esse procedimento agora, né? Então a gente vai criar a estrutura
lá nos sites, onde vai ser feitos os diretórios da van. Então, dentro dos sites, né, na máquina sites, tem os diretórios que hoje é compartilhado lá no servidor Linux, tá? Que fica disponível em todos os servidores nossos, que é montado manualmente. Tem algumas máquinas que já fica por default lá no etc fast tab, quando a máquina subir, já monta as partições. Então nós fizemos um programa alguns anos atrás, eu e o André, aí eu descobri ele ontem montando, né? Quando você loga como finan.sites, dentro da pasta bin tem esse arquivo chamado finan.sh. Então nesse caso você vai criar uma estrutura completa e depois adicionar a van. Primeiramente você vai criar a estrutura completa. Então você vai digitar ele vai pedir para você informar o cliente. Depois que você informou o cliente, ele vai criar para você toda a estrutura. Supermax, Zanet, dentro do Zanet vai ter a pasta fail. Quando falhar, na hora de processar um arquivo, ele vai jogar essa pasta de entrada. Depois que a gente processou com sucesso, nós levamos no backup. É a mesma coisa, correr de cara, porque na 240. Por que o número 240 é Lost, Hã? Lost serve para quê? Você não fez o mapeamento do processo XML, certo? E aí quando você tanto enviou o arquivo quanto recebeu o arquivo, a gente não sabe em que diretório temos que informar onde vai aquele arquivo. Então a gente joga nesse Lost. Fica perdido. Tá perdido aí com Tá Lost. perdido. No caso do classe, Lost. Então, depois, né, que a gente fez a estrutura completa, iremos adicionar a van. Então, número 2, Supermax. Qual que é a van que eu quero criar? Nexera. O que ele vai fazer? Você vai copiar errado? Aqui embaixo. Copiou aqui. O que ele faz de novo e depois copia Nexera. Ele cria final 240 Nexera, 240 Nexera input, output. Beleza. Feito esse processo lá no site, criada a estrutura, temos que alterar dois arquivos XML, que é o convin e o conviout. Convin e conviout serve para quê? Antigamente, o software das vans, a AccessStage conecta no nosso servidor, captura o arquivo dentro de AccessStage, input e leva embora os arquivos. A Nexera tem um arquivo chamado skyline.sh. O skyline.sh ele fica lá no contrato, no Chrome do Linux. A cada X minutos, a cada meia hora, ele vai lá, dispara esse software. Esse software vai pegar os arquivos disponibilizados. O que acontece? Para ficar uma parte mais segura, a gente fez o quê? A gente tem um diretório central que grava os arquivos. E tem esse conviout vai saber quando chamar o Skyline ou AccessStage, ele vai fazer o quê? Vai pegar esse arquivo que está no diretório que o FTEC Finan disponibilizou, vai mover o diretório onde a Nexera e a AccessStage pode visualizar e aí é feito o envio do arquivo. É isso, né? Sim. Então, você vai fazer o quê? Dentro daquele convin, você vai abrir o arquivo, certo? E vai adicionar esse path backup false, vai fazer o input do arquivo AccessStage, partner. Nesse caso, estou fazendo um arquivo de entrada do Itaú, to Supermax. Tudo que for do Itaú que vier a Supermax, independente da conta, joga no input. Na caixa de saída, a mesma coisa, ele vai usar o usuário Finan, no @van, Supermax, 240, Nexera input. Fala aqui o AccessStage, que é aquele arquivo que está o Tech Properties, que é a informação. Então, por exemplo, se o cliente lá vai abrir, que no Supermax tinha 4 bancos, eu tenho que copiar 4 vezes e mudar só a parte do banco. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e assim por diante. E no conviout é a mesma coisa. Vou falar, nesse caso, Supermax, Partner, Tio, Sicredi, Remex. Sicredi é um banco? Sicredi é um banco. Lá no
Beleza. Depois que você alterou esse arquivo com vim com vout, antigamente tinha alguns problemas de quando você vai copiar, tem um problema de não compilar o XML. O Carneiro fez um programinha em Python que ele verifica a estrutura dos dois arquivos. Depois que você fez a alteração, você chama ele e ele verifica se está tudo certo. Cara, com vim com vout, ele não é para verificar a estrutura, ele é para aplicar o pattern do XML e mover os arquivos. Porque quando tem problema, quando a gente cria errado, ele reclama. Quando você não Ele tem um validadorzinho antes de começar, mas o objetivo dele é mover os arquivos para as pastas que nem você explicou. Tem um diretório da Nexera e a gente precisa mover esses arquivos para o diretório do TecFinan. É esse cara que faz. Uma coisa que é importante para você, Carneiro, todas essas coisas mágicas, scripts e tal, nós vamos colocar no Bitbucket lá, ou no GitHub, em algum lugar, porque se morre essa máquina, site, Acabou. Nunca mais. Vai, Carneiro. Não tem nenhum lugar, está nessa máquina, esse arquivo .compile. E tá na história, Tem um projeto outros lá que de vez em quando dá na telha, ele copia alguma coisa pra lá e joga. Mas... Quando dá na telha, você vasculhar a máquina dele, tá tudo lá. Não, tem que acabar essas coisas. Depois, quando eu terminar, eu queria comentar sobre algumas mudanças de fazer no TecFinan também, pra dar uma aliviada na consciência de vocês. Dá um ciclo de o computador dele e fala, velho, aqui ficou. Dá um pau. Então, beleza. Então, criamos o banco, criamos a estrutura do Eclipse, fizemos aquelas configurações lá no servidor. Agora temos que alterar o build XML do TecFinan com o cliente novo, certo? Colocar a informação. E, seguindo o padrão existente, e criar tag. É isso. Dá commit, git-time, git. Beleza. Então, vamos fazer o deploy. Então, o deploy, hoje é feito na máquina sites, né, com o usuário deploy, correto? Então, um usuário específico. Aí você vai entrar no diretório da CD, anti-TecFinan. E a gente vai usar o ent. Ainda está o ent para fazer o deploy do Finan, não está o Gradle. Certo? Essa aqui é a nomenclatura, como tem que ser feito a chamada, né? Aqui embaixo, a gente está o War Supermax. Star Wars. Feito isso, com o War pronto, nós temos a máquina hoje, o Web Server 2, que está todos os Finans dos clientes rodando. Essa máquina já não estava suportando, então o que o Carneiro fez? Instalou o JBoss nessa máquina, então tem o JBoss rodando e o Tomcat rodando. Os clientes novos, junto com o Pedreira, estão rodando no JBoss. Ok? Então esse é o diretório do JBoss, que está hoje lá nessa máquina, e tem uma pasta chamada XMLs, onde estão todas as conexões dos clientes nossos, hoje lá. Antigamente a gente tinha um problema de perder o arquivo de conexão com o banco de dados. Aí agora a gente criou essa pasta. Dentro do Tomcat ou do JBoss, nós criamos um link simbólico, para não perder o arquivo. Okay? Então, dentro desse arquivo, nesse diretório XML, né, então a gente copia um baseado em outro. Então, nesse caso, eu copiei no Pedreira, comparo o Supermax. Aí eu abro esse arquivo, certo? E onde está Supermax, eu altero para... Onde está Pedreira, eu altero para Supermax. É um arquivo simples. Tá? E acha, faz. Já muda aqui de uma vez automático pra você, nem entrar para trocar. Ah, sim, a gente tem que fazer isso. No projeto RP, quando entra um cliente novo, e é Supermax, tem um programa também que nem aqui em casa do Finan.sh, tem que criar RP. Então você já cria o nome do usuário, fala assim, cliente, porta, que é a JP, e dali para frente ele cria toda a estrutura até o arquivo XML dentro desse diretório. A única coisa que você tem que fazer é fazer uma única alteração naquele bin, que é o Pedreira Start, o Supermax Start, falando qual que é a porta. Só isso. Então dentro do JBoss, né, lá no diretório onde fica as informações de banco de dados, o localhost, né, a gente vai criar um link simbólico do Supermax. Beleza. Quando eu crio esse link simbólico no JBoss, depois de uns 2 minutos, ele já vai subir a instância, é automático. Não precisa dar start, tá?
Feito isso, agora num outro servidor nosso, chamado front, que é onde bate as conexões do cliente. Acharam que tava acabando. Calma aí, tá chegando. Beleza? Agora os caras já sabem que quando falar, não, tem um cliente novo precisando do Finan aí. Mas vocês vão saber qual que é todo o Ele processo. fica a semana inteira, né, fazendo... O El tá emulando lá. Tá enrolando. Então, ok. Lá no servidor front, né, onde bate todas as nossas URLs, né, e nós recebemos as requests dos clientes, nós temos um Apache lá, ok? Dentro desse Apache nós temos o diretório conf.d, lá nós temos o Finan e temos o bluesoft.1, para ter lá bluesoft.pedreira, qual máquina que eu tenho que direcionar. Nesse caso, o do Finan, tem um arquivo chamado finan.com. Então você vai abrir esse arquivo com o usuário root. Não pode ser Bluesoft, nem deploy, nem qualquer outro nome. Vai adicionar o cliente, você vai restartar o Apache. Só fazer o graceful restart, desculpa. O graceful você vai verificar qual que é a diferença e vai aplicar. O restart vai para todo mundo que está recebendo request, né, lá no Apache e vai derrubar. Beleza, feito aquilo, temos que alterar o monitor também, que o monitor não está automático. Então a gente tem que clonar lá o monitor, certo? Entrar no arquivo de clientes JSON e adicionar o cliente também. Hoje está assim. Porque eu parei no monitor, não sabia porquê, depois eu fui descobrir. Então você entra com o usuário do soft, no sites, nesse diretório, ele tem aqui tem monitor. Depois que você alterou, deu commit, fez as alterações cliente, faz um git pull lá no servidor. Aí o monitor já recebe a alteração, então assim, já recebe a alteração. O servidor não está rodando em cima de um OR, não? Ele roda em cima de um projeto? É que é PHP isso aí, né? PHP. É o monitor. A gente não pôs lá na apresentação que a gente tinha PHP. É verdade. Ainda bem. Beleza. Feito isso, temos o parâmetro cliente. Temos o parâmetro padrão, que está tudo desabilitado, e o parâmetro cliente. Então a gente vai ter que habilitar lá o TechFinan on Isso no RP, né? no RP, no banco de dados, tá? Lá no Oracle. Então, alterar o parâmetro cliente, né? Você vai mudar o TechFinan on, o bank, o importer, o cards. É isso. Com isso, você vai lá no status do servidor, recarregar, configurações, TechFinan no ar. Aí acabou. Magicamente. O processo todo fazendo uma meia hora, né? Então, um café. Só isso que já tem ligado. Nada. Só Ah, beleza. Obrigado.